Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, além de ser sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós celebramos o grande doutor Santo Antônio de Pádua. Gente, que maravilha! É um santo que eu amo muito, que eu tenho muita devoção. No final desse vídeo vocês vão ter uma surpresa, tá? Não vou falar agora, é uma surpresa. Fica até o final e hoje vamos celebrar com muito amor, com muita piedade, esse santo universal, esse santo milagroso que é Santo Antônio. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho, Mateus capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 32. Mateus capítulo 5, do versículo 27 até o versículo 32, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero, antes de tudo, ler um pequeno comentário sobre a vida de Santo Antônio. Celebramos com humildade e gratidão. Humildade porque, embora sejamos vasos de barro, carregamos em nós o precioso dom da fé. Gratidão porque, apesar da nossa pequenez, Deus nos dá a possibilidade de ressuscitar com Jesus. Santo Antônio de Pádua experimentou em sua vida esse dinamismo, ouvindo em tudo a Jesus e orientando todos os seus dons para a glória de Deus e o serviço ao próximo. Povo amado de Deus, hoje Jesus disse que tudo aquilo que nos leva ao pecado, que nos aprisiona, que nos destrói, que nos faz ficar cegos para a graça de Deus, para a vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que me leva à condenação eterna, eu preciso cortar da minha vida. Eu preciso retirar da minha vida. Eu preciso abolir da minha vida. Tudo. Pode ser pessoas, pode ser situações, sentimentos, emoções, ocasiões de pecado. Tudo que me leva ao pecado, eu preciso cortar. Eu não posso ser escravo disso. E hoje nós temos um grande exemplo, que é Santo Antônio. Gente, Santo Antônio é um desses santos amados universalmente. Eu achava muito engraçado, assim, é uma curiosidade, quando eu morei em Roma, eu tive a oportunidade de ir em muitas igrejas de Roma e também em outros lugares, mas uma coisa que eu via claramente, assim, até brincava um pouco com o Mário Sérgio, que a gente estudava, fazia o mesmo curso. Quando a gente ia em alguma igreja, a gente já ficava procurando, né? Porque se tinha um santo que não faltava em alguma igreja, né? Em todas as igrejas, aliás, que eu ia, era Santo Antônio. Era Santo Antônio. Santo Antônio, Santa Rita e Padre Pio. Toda igreja que eu ia, podia ser a maior, podia ser a menor, sempre tinha ali alguma imagem de Santo Antônio. E eu tive a graça de conhecer Santo Antônio muito cedo, né? Conhecer a sua história. Nós temos alguns filmes que contam a vida de Santo Antônio, eu recomendo para vocês
né? Tem vários, né? Tem vários. Você pode procurar no YouTube, você vai encontrar. Tem várias biografias. Nós temos também, por exemplo, os próprios sermões de Santo Antônio, olha só. Não somente o que falaram sobre ele, mas coisas que ele mesmo escreveu. Ele mesmo escreveu, né? Então, vocês podem hoje, em português, né, conhecer a vida desse homem incrível, desse homem espetacular que eu amo tanto. E eu tive uma graça muito grande na minha vida. Eu tive uma graça muito grande, que foi o quê, Frei? Eu tive a graça de conhecer os principais lugares da vida de Santo Antônio, né? Eu estive lá em Lisboa, no lugar onde ele nasceu, Eu tive a graça de conhecer o Mosteiro da Santa Cruz, quando ele entrou lá em Coimbra, e ele viveu ali, ele se tornou monge ali, padre ali. É uma estrutura imensa, a coisa mais linda do mundo, né? Assim, uma coisa impressionante, né? Onde ele viu aqueles frades passarem, né? Indo para a missão, e depois de algum tempo, os corpos daqueles mesmos frades que ele recebeu, que ele conheceu, voltarem, né? Só os corpos, porque eles tinham sido martirizados. E aquele testemunho foi tão forte que ele resolveu deixar tudo. Ele era agostiniano, ele se chamava Fernando. Então ele deixa tudo e vai morar num lugar, hoje se chama, né? Como é que chama, meu Deus? Ai, me deu um branco agora. Ele se chama Santo Antônio dos Olivais. Pronto, Santo Antônio dos Olivais. É lá na parte de cima, lá de Coimbra. Gente, uma igrejinha pequena, sabe? Hoje bem desenvolvida, mas eu imagino que na época era um lugarejozinho muito simples. Então ele sai daquela pompa toda, daquele mosteiro, aquele lugar de muita cultura, de muito poder, e vai para aquela estrutura pequena, franciscana, e se torna Antônio. Recebe o nome de Antônio. E mesmo ele sendo um gênio, mesmo ele sendo um grande teólogo, um grande conhecedor da Sagrada Escritura, as biografias dizem que Santo Antônio ele tinha o dom de conhecer toda a Sagrada Escritura, ele conhecia a Bíblia de cor. Vocês entendem o que é isso? Então ele fazia os trabalhos mais simples, os trabalhos mais humildes. E um dia, né, foram para uma ordenação e não tinha ali o pregador, que era um dominicano que iria pregar, não foi. Então o superior disse: nós temos um frade que é um grande homem, prega muito bem. E ele, por obediência, aceitou pregar nessa ordenação e fez um sermão lindo, e ali todo mundo passou a conhecer a sua sabedoria, o seu dom de ciência, o seu dom de inteligência, de sabedoria. E aí Antônio, pronto, a partir daquele momento, ele começa a pregar. Inclusive foi Antônio que conseguiu mudar uma ideia no coração de Francisco. São Francisco, sim, ele conheceu Francisco, né? Participou ali do capítulo das esteiras. Francisco, né, ficou sabendo de quem era Antônio, e ele, porque Santo Antônio pediu, né, porque tinham muitos hereges, e os hereges, né, usavam a Sagrada Escritura para poder desvirtuar as pessoas, confundir as pessoas. E Antônio disse: os irmãos precisam estudar para poder ter conhecimento, para poder rebater as heresias. Então ele pede permissão, e São Francisco, né, ele vai e dá permissão. Francisco não queria que os frades estudassem, dá permissão para que Antônio ensinasse a teologia para os frades, né? Então ele diz: Antônio, meu bispo, chama Antônio, meu bispo. Antônio, meu bispo, eu te permito que tu ensines a santa teologia aos irmãos, desde que isso não lhes tire o espírito da santa oração. Porque ele sabia que Santo Antônio era um místico, era um homem de grande intimidade com Deus, um homem de profunda devoção a Nossa Senhora, tanto que a imagem, né, dele é com um menino no braço que Nossa Senhora entregou para ele. Santo Antônio era um profundo amante da Virgem Maria, um profundo amante dos pobres, um profundo amante da igreja.
Eu tive a graça de dar cursos, ministrar cursos sobre a vida de Antônio. E parece que quanto mais a gente estuda a vida de Santo Antônio, a gente vai descobrindo a beleza da sua vida, né? Um homem que combateu os hereges, chamado de martelo dos hereges, porque ele conseguia combater os hereges. Era um homem que realizava milagres, é o santo milagroso, né? Então, ele tem muitos relatos, né? Aquele relato bonito da pregação para os peixes. Chegou numa cidade, as pessoas não queriam escutá-lo, ele foi para a beira do mar, começou a pregar, e os peixes começaram a colocar a cabeça do lado de fora. Aquele homem que não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia, e fez afrontou Antônio: vem aqui, né, dia de Corpus Christi, vem aqui com esse pedaço de pão, eu vou deixar minha mula amarrada 3 dias, e aí eu vou soltar ela, e vou colocar um feixe de capim, e você vem com esse pedaço de pão aí que você disse que é Jesus. E depois de 3 dias que a mula estava sem comer, né, Santo Antônio vem com o Santíssimo Sacramento, a mula se levanta e não vai para o feixe de capim. Ela vai não somente em direção ao Santíssimo Sacramento, mas curva-se diante do Santíssimo Sacramento, para acabar com a dúvida do coração daquele homem herege e das pessoas que estavam ali também. Então, um grande da alta convidou Antônio para uma refeição e envenenou a sopa. E ele teve o dom de ciência, né, que ali aquela sopa era envenenada, e o homem disse: se você não acredita na Sagrada Escritura que diz, né, que tomar veneno não vai morrer, Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre a sopa, tomou e não morreu. Então, nós temos inúmeros relatos de milagres que Santo Antônio realizou e continua a realizar no mundo todo. Quando fala Santo Antônio, o povo, né, abre o coração, porque eu tenho inúmeras, né, graças e bênçãos que eu recebi pela intercessão de Santo Antônio, sobretudo quando eu perco alguma coisa, né? Então, Santo Antônio é esse grande homem que tem absolutamente tem muita coisa a nos ensinar. E morreu de exaustão. Morreu exausto, né, de tanto pregar, tanto que a sua língua ficou intacta. Depois foram desenterrar o seu corpo e a sua língua estava intacta. Foi uma das canonizações mais rápidas da história da igreja. Estou aqui com a relíquia, a surpresa é isso. Relíquiazinha de toque, né, e eu vou dar uma bênção agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do glorioso Antônio, o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva a Santo Antônio! Até amanhã, se Deus quiser.